Bom dia, senhores. O assunto de hoje será phrasal verbs. Phrasal verbs são verbos que vão estar ligados a partículas, e essas partículas podem ser um advérbio, uma preposição, advérbio, uma adição. Esses verbos, quando ligados a essas partículas, criam um novo significado. Em alguns casos, o significado é um significado lógico, porém, em algum outro momento, esse significado pode ser diferente do que as duas palavras carregam em si. Por exemplo, Ellen sat down. Sat é o verbo sentar. Down, baixo, né? Abaixar. Então, Ellen sat down. Ellen sentou. He asked for it. Ele pediu por isso. Então, aqui eu tenho o verbo e a preposição carregando o significado padrão. Agora, olha esse último aqui. We are looking forward to our holiday. Nós estamos ansiosos pelo nosso feriado. Em looking sendo o olhar e forward à frente. Então, você pode até dizer, professor, mas olhar à frente é estar ansioso. Não necessariamente, né? Estar ansioso é quando você espera por algo, se algo ainda não aconteceu. E olhar à frente é você pensar à frente, pensar no futuro. Então, nesse caso do looking forward, nós temos look forward to, porque tem uma preposição também aqui. Nós precisamos prestar atenção que os significados do todo não condizem com o significado individual de cada palavra. Então, tem que tomar cuidado com phrasal verb. Não tem receita de bolo. Aqui você vai ter que ler bastante e prestar atenção nos usos. Uma dica é começar a usar os phrasal verbs numa brincadeira diária. Em vez de falar em português, fala em inglês usando o phrasal verb. Existe uma lista na apostila de vocês e uma lista que eu enviei para o Google Class com aproximadamente 160 phrasal verbs utilizados na língua. Então, é somente o uso que fará vocês absorverem esse conteúdo, tudo bem? Então, façam os exercícios da apostila, façam os exercícios que eu enviei e não esqueçam de enviar de volta, porque eu estou fazendo agora uma marcação de quem está fazendo ou não, ok? Alguns phrasal verbs, eles não vão ter objeto. Dessa forma, eles vão funcionar como se fossem verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não precisam de um complemento para passar a mensagem. No português sempre usa a ideia do o professor morreu. O verbo morrer já carrega toda a mensagem nele, então não necessita de um complemento para esse verbo. Então, nesses exemplos abaixo, nós temos aqui verbos frasais, phrasal verbs, que não precisam de complemento, não precisam de um objeto. Então, a oração termina nesses phrasal verbs. Olha lá. Mary went away. Mary foi embora. Ellen sat down. E the students come back. Ellen se sentou e os alunos voltaram. Todas essas orações carregam a mensagem completa dentro do verbo. Então, não há necessidade de se colocar um objeto para complementar essa informação. Tudo bem? Em contrapartida, existirão phrasal verbs que necessitarão desse objeto. Olha o exemplo aqui, ó. He tried to blow up the Houses of Parliament. Ou, ele tentou explodir as casas do parlamento. Quem assistiu o filme V de Vingança está por dentro desse assunto aí, né? Lá na Inglaterra houve um revolucionário que tentou explodir o parlamento para causar uma revolução, né? Então essa frase tem referência direta a esse caso. E no segundo exemplo, could you put your clothes away, please? Você poderia guardar suas roupas, por favor? Então, eu coloquei aí em vermelho os phrasal verbs e em verde os objetos, tá? Muito importante salientar que, se vocês repararem, no primeiro exemplo, o blow up ele está juntinho e o objeto depois do phrasal verb. Já no segundo exemplo, nós temos aí o put, o objeto no meio e depois o away. Então, existem casos onde o phrasal verb ele vai estar intercalado com o objeto e casos onde ele vai estar anteposto a esse objeto. Tudo bem? Então tem que ficar aí de olho e tomar cuidado na hora de ler um texto ou ler um exercício e não perceber esse phrasal verb.
tudo bem? Tem que ficar bem atento na hora de fazer todos os exercícios, ok? Só para reforçar, o que eu não tinha dito é que, nesses casos onde é opcional o posicionamento do objeto aqui, é que esses objetos eles são substantivos. Jean é um substantivo próprio, Ken é um substantivo comum, né? Her things é um substantivo. Por mais que esse pronome aqui esteja acompanhando, esse aqui é um pronome adjetivo, né? Ele só está dando a ideia de posse dessas coisas. Então, quando eu tenho substantivos, eu tenho essa opção. Já quando eu tenho pronomes, eu obrigatoriamente terei que colocar esse pronome antes do advérbio, tá? Vou até colocar aqui esses pronomes em uma outra cor para facilitar o reconhecimento de vocês, tá bom? Então agora aí, ó, eu tenho outra cor. I picked him up. Só para lembrar que esse verbo aqui, ele faz parte do phrasal verb, tá, gente? Eu esqueci de pintar ele, mas ele faz parte do phrasal verb. É um phrasal verb de verbo mais advérbio, tá? Então você tem aqui, ó, I picked him up, he blew it out and she tied them away. Então, eu o peguei, ele o explodiu, ela os arrumou. Vamos falar agora sobre os phrasal verbs compostos de verbo mais preposição. Até esse ponto, nós falamos sobre phrasal verbs compostos de verbos mais advérbios. Agora começaremos no segundo tipo, tá? Os phrasal verbs compostos de verbo mais advérbio são importantes porque todos eles terão objetos, visto que as preposições sempre exigem um objeto após ela. Tudo bem? Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos aí um phrasal verb bitransitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem dois objetos, tá bom? Então, he asked the waiter for the bill. Eu tenho the waiter como o primeiro objeto e the bill o segundo objeto. Ele pediu a conta para o garçom. No segundo exemplo, eu tenho apenas um objeto, né? He asked for it, sendo esse it qualquer coisa, né? Dependendo do contexto. E, para finalizar, nós temos she listened to the doctor, onde o phrasal verb listen to seria ouvir, dar ouvidos, né? Ao médico. Então, nós temos aqui 3 exemplos de como poderão aparecer esses phrasal verbs com preposição, tá bom? E o último tipo são os phrasal verbs compostos de verbo mais advérbio mais preposição, tá? E é importante que nesse último caso, onde nós temos 3 partículas compondo um verbo, um advérbio e uma preposição, o phrasal verb sempre vai vir antes do objeto, tá? Diferente daquela verbo advérbio que você podia, quando era um substantivo, você podia escolher se ele ficaria intercalando o phrasal verb ou vindo após o phrasal verb. Nesse caso, somente poderá ser posicionado antepondo o objeto, tá? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. We are looking forward to our holiday. Ou we are looking forward to it. Aqui ele está dando exemplo tanto com um substantivo, holiday, quanto com um pronome, para exatamente deixar explícito que, independente se é substantivo ou pronome, a sintaxe, a organização da oração sempre será estruturada desta forma, tudo bem? Então, terei o phrasal verb sempre antecedendo esse substantivo ou esse pronome que será o objeto, tá? Então, we are looking forward to a holiday. Estamos ansiosos para nossas férias. Ou para isso. Don't put up with bad behavior. Ou não tolere mau comportamento. Então, put up with seria não tolerar, não deixar passar, tudo bem? Então, nós temos aí mais um phrasal verb que não carrega o significado lógico, né? Na união dessas três palavras, criou-se um novo significado. You must look out for the warning signs. Ou you must look out for them. Você deve estar atento aos sinais de alerta, ou você deve estar atento a eles, tudo bem? Então aqui nós temos mais uma vez
um phrasal verb composto de verbo to look, advérbio out e preposição for, antecedendo o objeto de warning signs, ou sinais de alerta, ou o pronome them. Agora, eu fiz aqui uma listinha com alguns phrasal verbs para ajudá-los, né, a se acostumar, a se familiarizar com eles. É claro que aqui eu tenho somente uma pequena amostra do total de phrasal verbs, tudo bem? Então é interessante que vocês leiam todo o conteúdo que eu enviei lá no material de apoio, pratiquem os exercícios e tirem dúvida, tudo bem? Outro conselho é baixar no celular dicionários de inglês e de phrasal verbs que tem disponíveis tanto para iOS quanto para Android, tá bom? Então, ask out seria o phrasal verb de convidar. Add up, fazer sentido, né? Make sense. Break down, ficar triste ou decepcionado. You break her down, você a machucou, né? Deixou ela decepcionada. Bring about, causar, provocar. Catch up, alcançar um padrão, um nível, né? Catch up também pode ser usado para alcançar alguém, tá bom? Quando você, a pessoa está correndo, I will catch you up later, eu vou te alcançar daqui a pouco. Come across, encontrar por acaso, né? Tá passando, come across, né? Se esbarrou. Drop by, dar uma passada, aparecer sem hora marcada. É o famoso pinga aqui, né? Drop by. Passa por aqui, dá um alô. Fall apart, desmoronar, desfazer-se. Figure out, né? Entender e encontrar a resposta. Figure out é muito usado em séries, né? I just gotta figure out this thing. Eu acabei de descobrir, entender essa coisa, né? Find out é o phrasal verb que significa descobrir. Get along, gostar ou se dar bem com it's awesome how they get along each other, né? Como eles se dão bem. Get away with. Tem uma série muito conhecida chamada How to Get Away with a Murder, né? Como sair impune de um assassinato. Exatamente esse get away with, que é o phrasal verb, que significa sair impune. Quem assiste a série aí, ótima série. Quem não assiste, aconselho a assistir, porque vale muito a pena, tá bom? E get through, terminar, né? Give up, desistir, né? Parar de tentar. Tem até uma musiquinha do Jason Mraz, se eu não me engano, que é I won't give up. I don't give up, se eu não me engano. Aí, I won't give up on us. Né? Eu não vou desistir de nós. Muito bonita a música. Hand over, give something, ou dar ou entregar algo. Keep something from, não contar algo. Isso aqui é keep something from Michelle. Você está... Are you keeping something from Michelle? Você não está contando algo, você está escondendo algo. Look after, que é cuidar. The mother chose look after her kids. A mãe decidiu cuidar, né, dos seus filhos. Look forward é estar ansioso. Look forward to, tá? Faltou